Que a gloriosa paz do Deus vivo enche o teu coração neste momento. Desejo a você um dia repleto de muita paz, alegria, saúde. Que Deus venha te abençoar, abrir teus olhos espirituais, o entendimento, para que nós possamos ter uma vida muito mais plena, agradável, realizada aqui nessa terra. Quero falar hoje com você sobre a ação de uma entidade espiritual que vem logrando muito êxito na sociedade moderna, Satanás, que muitos não acreditam. Sou o pastor Djalma do Ministério Ide e Pregai. É uma grande honra poder trazer a palavra de Deus ao seu conhecimento. Gostaria que você assistisse esse vídeo até o final. Mateus 26:41 diz assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Aqui, o Senhor está falando em um contexto onde ele estava já prestes a ir para a cruz. E havia ali uma grande batalha espiritual. O Senhor, ele traz os seus discípulos para que vigiem com ele, para que orem com ele, porque ali era um momento decisivo para a história humana. Amado e amada, ouça. Uma das grandes vitórias do inimigo sobre muitas pessoas é convencê-las de que ele não existe e de que as ações que ocorrem conflituosas entre as pessoas não são causadas por ele. Claro que nem tudo é causado pelo diabo, mas quase tudo é inspirado e a outra parte é causada sim por Satanás. Isso não isenta as pessoas da responsabilidade que possuem. Mateus 26:41, quando o Senhor diz, vigiai e orai. Por quê? Vigiar é no sentido de ficar alerta para os perigos que vêm do mundo espiritual. Orar é o momento que nós entramos numa guerra verdadeira contra este inimigo. Em 1 Coríntios vai dizer que nós podemos discernir, mas não enxergar. Está dando para entender? É óbvio que se Deus assim quiser revelar, a gente vai enxergar. Mas normalmente, esse espírito maligno, ele vem de uma forma sutil, como se fosse uma cobra. O diabo consegue colocar, escute, crente contra crente dentro de uma igreja. E todos se consideram com razão. O diabo consegue fazer com que um pastor de uma igreja se perca na caminhada, que músicos de uma igreja simplesmente entrem em conflito um com o outro, e músicos com pastor, pastor com músico, músico com igreja. Quantas pessoas hoje culpabilizam uma denominação pelo que ocorreu a eles? Está entendendo? Espírito de fofoca, espírito de calúnia, espírito de perseguição. Quantos crentes feridos nós temos hoje por vários lugares? Quantas pessoas se afastaram, caíram, desanimaram, e elas têm seus justos motivos para apontar uma injustiça numa igreja, uma perseguição numa igreja, uma incompreensão numa igreja, e alguns são capazes de falar, não, ali não foi o diabo, não, foi aquele pastor, foi aquela pastora, foi aquele líder, foi aquele músico. Quantos músicos são perseguidos dentro das igrejas por qualquer coisa que fazem, como se fossem as pessoas que deveriam ser mais perfeitas do que todas, quando são seres humanos como todos nós somos. Tudo isso, sem sombra de dúvida, tem a mão de Satanás. E o diabo tem conseguido sim. Ele tem conseguido com ataques fulminantes destruir sim ministérios, sonhos. A palavra do Senhor diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Ou seja, a igreja do Senhor não vai ser destruída, mas muitos templos, muitos ministérios, muitos sonhos que já um dia foram muito belos têm sido destruídos. É nesse momento que o Senhor, ele orienta que os espirituais. Quem são os espirituais? São pessoas que têm a visão espiritual conforme Deus orienta. Amam inimigos, oram por perseguidores, clamam por aqueles desavisados que infelizmente estão atropelando pessoas. São essas igrejas que mantêm a igreja do Senhor de pé. E é isso que eu quero que você tome, tenha atenção. Tudo que o diabo faz é para roubar, matar e destruir. Não se deixe levar. Está tendo contenda no seu ministério, discussão, observe bem. Quem está envolvido fala, não está acontecendo nada. Não, porque essa negativa também é uma forma do inimigo continuar operando. E eu diria que grande parte das pessoas que o inimigo usa não sabem que estão sendo usados. Como que a gente sabe, pastor? Pelos frutos. Pelos frutos. Se você percebe as discussões, as divisões, as separações, os bloquinhos, que são as subdivisões dentro da igreja chamada de facção, o inimigo está operando ali.
E a maioria das pessoas envolvidas, elas têm tanta certeza de que elas estão certas e que a outra parte está errada, e a outra parte tem tanta certeza que aquela parte está certa e que a outra que está errada, que elas não entram em acordo. Mas tem os espirituais como eu e você. Ore, por isso que Deus orienta. Ore por todas essas pessoas, pelas nossas igrejas, pelo teu ministério, para que você se fortaleça mais na casa do Pai. É dessa forma que a igreja do Senhor, a verdadeira, que é a nossa, permanece firme de pé. E quando eu falo a nossa, não é uma denominação, é a igreja do Senhor em toda a terra. Você é instrumento de Deus. Continue orando. Hoje é sábado. Esteja na tua denominação. Vai na igreja hoje. Deus te abençoe.